Menina, você tá muito desobediente, Deus não gosta disso não. Quem nunca ouviu essa frase ou falou isso para alguém, né? E esse é o assunto do vídeo de hoje, obedecer a Deus, né? O que é obedecer a Deus, como a gente pode obedecer o Senhor, né? O que a gente faz, como a gente sabe que está obedecendo a Deus ou não, né? E como isso causa impacto na nossa vida, né? Como obedecer a Deus impacta a nossa vida. Primeiro eu quero falar com vocês sobre a obediência, né? Definições de obediência. O que é obediência, a palavra obediência? Aqui está dizendo ato ou efeito de obedecer. E por sua vez, obedecer é definido como submeter-se à vontade de outra pessoa, né? Esses são os conceitos comuns da obediência que a gente encontra. Outras definições vão dizer assim: ato de praticar o que foi ensinado, né? E em relação a Deus, obedecer é colocar a nossa fé nele, né? Jesus nos chama para viver uma vida de obediência como ele foi obediente ao Pai. Em Filipenses 2:8 a gente vai ver isso, né? É quando Jesus realmente se submete à vontade de Deus de morrer numa cruz, por exemplo, né? Segundo passo, como saber que você está obedecendo a Deus, né? Como você sabe que está obedecendo a Deus? Conhecendo as escrituras, né? Se você tem ali um contato com a Bíblia, se você tem ali um contato com a palavra de Deus, você vai saber o que agrada ou não a Deus, né? Quem nunca ouviu dizer que a Bíblia é o manual do cristão, né? O Senhor deixou a Bíblia para que a gente aprendesse com ela, né? Quem nunca ouviu dizer isso? E realmente, né? É com ela que nós aprendemos, é com ela que nós sabemos a vontade do Pai para as nossas vidas. O Senhor deixou a sua palavra para que possamos viver uma vida plena conforme Ele nos instruiu. Então, o primeiro passo é: conheça a Bíblia. Leia a palavra, leia de capa a capa, 1, 2, 3 vezes, né? O segundo é colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensinou. E muitas vezes é aí que a gente falha, é aí que a gente erra, é aí que a gente, né, não consegue, tem que lutar contra a nossa própria vontade para obedecer aquilo que o Senhor nos instruiu. Em Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então não adianta nada a gente apenas, né, ler a palavra e não de fato obedecer. Viver a nossa vida como se aquilo não tivesse importância nenhuma, sabe? A gente tem que conhecer, ler a palavra, mas também colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, senão não adianta de nada. E o terceiro é desafios da obediência, né? Os desafios que a gente se depara ao tentar obedecer a Deus, a ter uma vida ali de obediência mesmo ao Senhor. Nós, como seres humanos, somos carnais, né? E a gente encontra essa dificuldade de obedecer o que o Senhor nos ensina. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente muitas vezes não quer abrir mão das nossas vontades. Então, para obedecer a Deus, você vai ter que abrir mão das suas vontades, você vai ter que abrir mão do seu querer para viver aquilo que Ele tem para você. Um exemplo de desafio é onde o Senhor nos instrui a amar o próximo, porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente, né? E aquela pessoa que a gente não se dá muito bem, aquela pessoa que a gente olha e fala: eu não fui com a cara. Cristão não pode ter isso, gente, não pode ter esse negócio de não fui com a cara do fulano, sendo que o Senhor, a ordem dele é que nós amemos o próximo como a nós mesmos, né? O segundo mandamento, amar ao próximo. E isso é difícil, né? Mas com o Espírito Santo em nós, a gente consegue. Quarto passo é viver uma vida mesmo de obediência, né? Eu falei do desafio e como viver essa vida de obediência. A chave para viver a vida de obediência é amar o Senhor. E esse é o primeiro e maior mandamento. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Mateus 12:30 vai dizer isso, né? E também lá em João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o primeiro passo para viver uma vida de obediência é amar o Senhor. Amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor acima da sua própria vontade, do seu eu, né? Isso é um desafio também. Mas ame o Senhor. A gente pode medir aí o nosso nível de obediência, se a gente está, né, obedecendo ou não a Deus, pelo tanto que a gente ama Ele, né? Se você está... Não, é o contrário. Então,
o primeiro passo para viver uma vida de obediência é amar o Senhor. Você pode medir o seu nível de obediência pelo tanto que você ama o Senhor. Cara, se você está obedecendo um pouco a Deus, às vezes você precisa amar mais Ele, se colocar nesse lugar de, cara, amar o Senhor, conhecer o coração de Deus, né? E é isso, é conhecer uma pessoa para que você consiga amar ela ali, né? Conhecer o Senhor para que você o ame de fato, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o quinto que eu quero falar para vocês é o fruto da obediência, né? Quais são os frutos, o que a gente colhe em obedecer o Senhor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, né? O Salmos 1 vai falar sobre isso, sobre amar o Senhor. E eu vou ler aqui para vocês algum desses frutos, né? Ele será amado pelo Pai e terá a manifestação do Pai e do Filho, que virão a ele e farão dele a sua casa. Ele viverá no amor de Cristo. Pela obediência às doutrinas de Cristo, ele é liberto do pecado e feito servo da justiça. O Espírito Santo é dado a ele. Ele é liberto do auto-engano e abençoado em seus feitos. A sua fé é aperfeiçoada. Ele é confirmado em sua segurança em relação a Deus e lhe é dada confiança na oração, para que o que lhe peça seja dado. Então você vai conhecer mesmo o Senhor, né? Em Romanos 6,16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Então é isso, esses são alguns passos para você viver uma vida de obediência, para você encontrar o propósito de obedecer a Deus, o porquê obedecer a Deus, né? Amar ao Senhor está definitivamente ali ligado com obedecer a Ele, obedecer aos seus mandamentos, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito diferença na sua vida. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, comente, se inscreva nesse canal para que você possa receber os próximos vídeos. Fiquem com Deus!